Boa tarde. Estávamos a dar uns minutinhos, mas vamos dar só uns segundos para começar isto a horas, ver se terminamos também a horas. Muito bem-vindos a este nosso seminário sobre a sucessão nas empresas familiares. O meu nome é Susana Ramos, espero que pelo menos a maior parte dos que aqui estão já me conheça. Trabalho na AMBS, como sabem, no Departamento de Direito Comercial, e hoje, em particular, para falarmos sobre este assunto, está também comigo a doutora Alexandra Almeida, do Departamento de Família e Sucessões, um departamento que aparentemente não tem muito que ver com as empresas, mas nesta questão específica que hoje queremos falar convosco, os assuntos entrecruzam-se e, portanto, pareceu-nos que era pertinente ter as duas perspectivas relativamente a esta problemática da sucessão das empresas familiares. Vamos, cada uma de nós, fazer uma breve exposição sobre esta temática e sobre as nossas ideias sobre o assunto. Neste formato, o que estará disponível para vocês neste momento será apenas um chat onde poderão colocar as vossas questões ou as vossas dúvidas acerca deste assunto. No final, havendo questões, também poderão colocar essas dúvidas, mas qualquer desenvolvimento adicional que entendam depois útil ou necessário, contactem-nos, sabem onde estamos e, portanto, poderemos falar mais em concreto sobre a vossa situação em particular. Começando por umas notas gerais acerca deste tema das empresas familiares. Estes números que aí vos apresento têm como fonte a Associação de Empresas Familiares, e desses dados dessa associação resulta que haverá cerca de 70% de empresas em Portugal que têm esta natureza familiar, e isso representa cerca de 50% do emprego nacional e 65% do PIB gerado em Portugal. Portanto, são no fundo a base da nossa economia, são a coluna dorsal, se quiserem, da nossa economia. Essa importância, no entanto, não tem necessariamente equivalência nas preocupações das pessoas que estão à frente das empresas quando toca a planear a sua sucessão. Por variadíssimas razões, de acordo com um estudo feito na Europa pela KPMG, cerca de um terço dos fundadores é que está disponível para ceder parte do controlo ou a totalidade do controlo sobre estas empresas familiares. Não existe propriamente um conceito sobre o que são estas empresas, mas, na verdade, o próprio nome já nos permite intuir o que elas são. E são, na verdade, uma entidade empresarial cujo capital e a gestão está centrada numa família. Geralmente começa com marido e mulher a montarem um negócio. Se as coisas correrem muito bem, ganha dimensão e, entretanto, cria-se uma estrutura bastante mais complexa que resulta nesta unidade familiar. No momento de ceder o controlo, seja o capital, seja a gestão, há este impedimento natural do próprio fundador ou dos próprios fundadores e esta dificuldade em ceder o controlo. Esse é, na verdade, o principal fator para impedir que estes processos ocorram e ocorram com mais frequência e com mais dinâmica, mas há outros fatores que contribuem para a dificuldade de passagem geracional das empresas. Há questões legais e fiscais que são importantes e que é necessário também considerar, mas há também o aspecto emocional que é bastante mais relevante e tem bastante mais peso nestas decisões ou na falta de decisões. Para além desta dificuldade em os fundadores cederem aquilo que foi a construção e o seu projeto de vida, há depois também uma tentativa natural de evitar conflitos e de relegar para um momento posterior as decisões que eles não querem tomar ou que não se sentem capazes de tomar. Sendo compreensível, isso levanta alguns problemas, desde logo porque o tempo das decisões numa partilha sucessória judicial ou posterior ao desaparecimento dos fundadores, esse tempo não é compatível com o tempo da própria empresa e da velocidade a que a empresa tem que decidir, o que leva, com frequência, a impasses nessa fase adiantada já da sucessão. Por outro lado,
o facto de os fundadores, ainda em vida, promoverem esta sucessão, permite-lhes ter as escolhas mais acertadas, ou que eles entendem ser as mais acertadas para a empresa e também para a família, e fazer isso de uma forma mais natural e orgânica. Têm um poder ainda, uma ascendência sobre os seus sucessores que lhes permite, por vezes, impor decisões que são difíceis e com as quais nem todos concordam, mas com as quais têm que se sujeitar porque estão a ser impostas por uma entidade, uma figura de autoridade. E isso muitas vezes facilita este processo de transição e a aceitação por parte das pessoas que se sentirão menos privilegiadas nesse processo de sucessão. Estas dificuldades determinam que cerca de 20% das empresas familiares chegam à terceira geração, ou seja, chegam aos netos. As outras empresas, os outros 80%, acabam por ficar pelo caminho, muitas vezes não por questões financeiras ou económicas, mas por esta questão de não ter sido devidamente preparada a sucessão e isso ter impedido que a empresa continuasse o seu caminho normal. A empresa familiar, por ser uma empresa e por ser uma família, naturalmente gera uma intrincada rede de interesses. Há uma multiplicidade de interesses que se entrecruzam neste contexto, desde as pessoas que são titulares do capital e titulares da gestão e, obviamente, membros da família, mas também pode haver as pessoas que são da família, mas que não têm nenhuma relação com a empresa, nem em termos de capital, nem de gestão, nem nenhuma relação laboral com a empresa. Pode haver pessoas que trabalham na empresa, mas que se sentem meros trabalhadores e não têm nenhum tipo de aspiração a ser outra coisa que não isso. Há os trabalhadores que não são parte da família e não são parte também do capital. Tudo isso gera uma multiplicidade de interesses dispares que é necessário gerir, sobretudo quando há uma figura principal que vai desaparecer e estes interesses devem pelo menos ficar organizados de forma que os conflitos posteriores possam ser evitados. O processo de sucessão não é um evento. Quando falamos de sucessão do ponto de vista que a doutora Alexandra Almeida abordará, estamos a falar basicamente do momento em que uma pessoa morre e esse é o momento que abre a sucessão, mas esta sucessão do que estamos a falar não é um evento, mas é um processo, ou deve ser um processo em que os fundadores vão desaparecendo ou vão perdendo importância no que respeita à titularidade do capital e ao controlo que têm da gestão da empresa, para haver um sucessor ou vários sucessores que vão assumindo essas maiores responsabilidades e há uma transição gradual, de maneira a que quem está de fora nem se apercebe dessas mudanças, a empresa continua a ser o que sempre foi e a família também, por sua vez, por ter esta passagem organizada de uma geração para a outra, também ficará salvaguardada com esse caminho que vai sendo percorrido ao longo de meses ou muitas vezes ao longo de anos. Há uma primeira distinção importante a fazer entre o capital da sociedade e a gestão da sociedade. São coisas diferentes e não necessariamente estão concentradas na mesma pessoa. O capital é um bem, como é um imóvel, como é a fábrica, por exemplo, onde a empresa está instalada e onde tem a sua atividade, e como bem que é, pode ser transmitido para sucessores ou para terceiros que não tenham nada a ver com a família. A gestão não é transmissível e eu, portanto, posso deixar uma cota do capital social a uma determinada pessoa por testamento ou por contrato, mas não posso ceder a gestão que tenho na empresa por estes meios. A única maneira de um gerente ser gerente é através da nomeação pelos sócios, que são os detentores do capital. Isso significa que se não houver um consenso dos sócios, pelo menos relativamente à designação do gerente da empresa, pode criar-se uma situação de impasse e de impossibilidade de decisão por parte da gestão, e é este gerente que representa a empresa e que está no seu dia-a-dia a tomar as decisões que são essenciais. Retomando a questão do capital e dessa possibilidade de transmissão, como bem que é a maneira mais fácil ou mais segura ou mais definitiva de fazer esta transição entre gerações é simplesmente pegar no capital e transmiti-lo a outra pessoa, a um sucessor ou um herdeiro. Essa transmissão pode ser por venda ou por doação, por hipótese, e
pode ter a configuração que qualquer venda e qualquer doação tem. Pode ser feita a venda da totalidade do capital e com um pagamento que seja integralmente feito no momento da transmissão, mas pode haver situações em que o capital vai sendo transmitido para esse sucessor, para esse herdeiro, com eventualmente pagamentos que também vão sendo feitos parcialmente, porque pode não haver a disponibilidade de imediatamente fazer o pagamento, o que permite, por exemplo, fazer pagamentos que estejam associados ao próprio desenvolvimento da empresa e ao próprio rendimento que a empresa dê, o que pode significar que essa cota vai sendo paga com o próprio rendimento que a sociedade vai atribuindo àquele sócio, com uma nuance de os contratos de compra e venda, se forem feitos a filhos ou se forem feitos a netos, os outros filhos e os outros netos têm que consentir nessa transmissão. O que pode ser um impedimento por um lado, mas também pode ser um primeiro passo para começar a discutir estas questões e para começar a perceber o posicionamento também de cada um desses potenciais filhos. O próprio processo de sucessão pode ser uma longa entrevista para perceber, os fundadores sobretudo, quem serão os sucessores mais adequados para aquela realidade específica da empresa e da situação em que ela está. Para além dessa venda, tinha falado da possibilidade de haver uma doação desse capital, mais uma vez, na totalidade ou não, e essa doação não precisa deste consentimento dos outros filhos ou dos outros netos, mas, em contrapartida, pode ter efeitos nas contas que terão que se fazer futuramente da herança, e disso também depois a doutora Alexandra vos dará umas ideias, mas só para terem esta nota de que, não sendo necessária uma autorização, convém que isto seja feito, pelo menos com o acordo de toda a gente, porque mais tarde, mais adiante, esta doação que seja feita pode ter consequências também nas partilhas que serão feitas. Muitas vezes a dificuldade dos fundadores largarem o controle da empresa tem que ver também não só com a desconfiança relativamente aos filhos, aos seus sucessores, que naturalmente ou em princípio não serão tão capazes quanto eles na sua perspectiva, mas mais do que isso, pode haver um receio, que talvez não seja tão injustificado quanto isso, de que a cedência do controlo pode significar que ele será afastado da empresa, eventualmente da família ou de ambos. Mas se esse for um receio ou se for um impedimento para não iniciar este procedimento, pode também haver mecanismos que pelo menos diminuam este receio ou que permitam dar algumas garantias adicionais a estes fundadores que estão a ceder parte do controle sobre a empresa. E estamos a pensar, seja no caso de uma compra e venda do capital ou de uma doação que seja feita, em associar a esses contratos, a esses negócios, uma salvaguarda por usufruto ou pela instituição de encargos, o que permitirá atribuir a propriedade imediatamente a quem os fundadores entendam que é o destinatário final deste controle do capital e da gestão, mas ao mesmo tempo garantir que, por exemplo, as votações continuam a ter a sua própria intervenção e, se for caso disso, que até os dividendos que a empresa possa vir a gerar continuarão a ser-lhes entregues a eles enquanto usufrutuários. Em termos de encargos, estaremos a pensar, por exemplo, na doação com o encargo de manter os fundadores com as devidas condições e com o acompanhamento que é necessário enquanto eles necessitarem, enquanto precisarem. E, portanto, se essa é um fundamento para impedir o início do processo, também há meios para tentar minorá-los e, portanto, não deve servir de desculpa para que nada seja feito. Da distinção entre o capital e a gestão, resulta também que devem ser tomadas medidas para garantir a gestão sem sobressaltos da empresa. Pode ser feita uma venda, uma doação do capital, mas, como referimos, não pode ser transmitida, doada a gestão da empresa. E, portanto, para garantir que o dia-a-dia da empresa é entregue ou é confiado a uma pessoa que tem os conhecimentos necessários para isso e que tem a capacidade necessária para isso,
devem ser também tomadas algumas precauções ainda em vida dos fundadores e ainda enquanto os próprios fundadores estão também no pleno exercício dessas funções. E estamos a pensar desde logo em que não exista um único gerente na empresa. Os imprevistos acontecem sempre e o imprevisto pode ser apenas um fim de semana prolongado ou umas férias que os fundadores queiram tirar, uma reforma que queiram usar, mas é da maior prudência que haja um segundo gerente ou um terceiro gerente que pode ter até os seus poderes limitados, por exemplo, na movimentação de contas bancárias, haver um limite que um determinado gerente tem na movimentação desses saldos, se isso for uma preocupação, mas há pelo menos a garantia de que se o gerente principal, vamos chamar assim, por uma razão qualquer estiver indisponível, que a empresa continuará. Se não se quiser esse compromisso da gerência, que já é um compromisso sério e já dá responsabilidades também a quem assume esse cargo, é possível que a empresa arranje para determinados atos um procurador, que nesse caso terá os seus poderes devidamente delimitados nesse instrumento que é a procuração e, portanto, aos fundadores é perfeitamente possível limitar ou controlar o que é que essas pessoas podem fazer, mas, sendo necessário, sabem que a empresa terá essa possibilidade de ter outra pessoa a geri-la na sua ausência. No caso das sociedades limitadas, que na verdade são a grande maioria das sociedades em Portugal, há ainda uma figura adicional que não estará disponível, pelo menos não sem discussão, nas sociedades anónimas, que é o direito especial à gerência. E isso significa que há uma proteção especial a uma determinada pessoa que é feita no contrato de sociedade e que permite que essa pessoa só possa ser afastada desse cargo de gestão se ela própria quiser ser afastada ou concordar com esse afastamento da gestão. Como dissemos, a única forma de ser gerente é pela nomeação, mas os sócios que nomeiam o gerente também o podem destituir livremente e desta forma, essa pessoa que por uma razão qualquer tem qualidades especiais para esse cargo, essa pessoa ficará protegida de quaisquer maiorias conjunturais que se reúnam para afastar este gerente e, portanto, pode ser um meio adequado de proteger essa pessoa enquanto os fundadores estão e para o futuro de proteger essa pessoa e de proteger a empresa, na verdade, relativamente ao cargo que essa pessoa vai assumir e à importância que ela vai assumir na empresa. Como se diz no final desse slide que eu penso que vocês estarão a ver, a propriedade do capital social pode ser distribuído por muita gente e sob várias formas, mas a gestão, mesmo que não sejam os herdeiros ou não sejam os sucessores, a gestão da empresa deve estar confiada àqueles que efetivamente são capazes de gerir a empresa, independentemente da relação que tenham com ela e com a família. Independentemente da forma pela qual esta sucessão queira ser feita ou se queira começar a fazer, pelo menos, há dois instrumentos que são fundamentais neste planeamento. Por um lado, um acordo parasocial e, por outro, um protocolo familiar. O acordo parasocial tem as regras que regulam as relações entre os sócios da empresa, todos os sócios e inclusivamente sócios futuros. Uma das condições, aliás, para a transmissão do capital pode ser que o novo sócio ou o interessado tenha que aderir a este acordo parasocial para poder ser sócio da empresa e, portanto, há essa possibilidade de incluir neste acordo aqueles que já são sócios atuais e todos aqueles que depois no futuro possam vir a partilhar desse capital. E, por outro lado, o protocolo familiar regula as relações entre todos os membros da família, mesmo aqueles que não são sócios nem são gestores da empresa familiar, e que têm por objetivo preservar a unidade da família e a relação da família com a sociedade, que continua a ser um elemento estrutural deste contexto familiar mais lato. No acordo parasocial, há cláusulas que são mais comuns e que são particularmente relevantes que sejam incluídas. Uma delas, ou talvez a principal, são os acordos de voto.
E esses acordos são exatamente isso. Cada cota, cada sócio tem direito a votar nas Assembleias Gerais em que se discute a vida da sociedade, genericamente, mas pode um determinado sócio ou um conjunto de sócios ter uma vantagem relativamente ao peso que o seu voto tem. Retomando aquela ideia de que os fundadores podem ir transmitindo o capital social a pouco e pouco, pode chegar a uma altura em que os sócios fundadores tenham 5% do capital social, por hipótese, e ainda assim serem esses 5% que comandam a votação nas assembleias. Se todos os sócios se vinculam em determinadas matérias específicas de particular importância para a sociedade, ou em todas elas, é uma opção dos sócios, se os sócios se obrigarem a votar de acordo com aquele sócio específico, então esses 5%, na verdade, podem representar os 100% da votação e é perfeitamente possível ao sócio fundador, que já só tem 5% e que já não é gestor, ainda assim ter o controlo sobre aquilo que se vai passando na sociedade e, como vimos, essa perda de controlo é uma questão essencial para os fundadores. E, portanto, pode estar também aqui um mecanismo de minorar esse receio que os fundadores possam ter. Essas votações podem e devem incluir a votação para os membros da equipa de gestão. Mais uma vez, esse sócio fundador, um conjunto de sócios, podem ter o poder especial de indicar um determinado gerente e esse, naturalmente, como o gerente é a pessoa da gestão do dia-a-dia da empresa, é a pessoa essencial da empresa, quem o puder designar, naturalmente, tem uma enorme vantagem relativamente aos outros sócios e isso pode ser previsto neste acordo parasocial. Igualmente importante são essas regras que estão um bocadinho mais abaixo, que se designam de regras financeiras. E não sendo obrigatórias ou não sendo tão frequentes, é prudente que constem deste tipo de acordos parasociais, sobretudo se a empresa tiver uma certa dimensão e uma certa pretensão de crescimento e de investimento, que pretende fixar as responsabilidades de cada um dos sócios relativamente ao financiamento da empresa. E pode prever que alguns sócios estão ou não obrigados a financiar a empresa através de aumentos de capital, através de suprimentos ou empréstimos ou figuras afins, ou, pelo contrário, estão determinados sócios obrigados a prestar garantias até um determinado valor ou durante um determinado período de tempo. A imaginação aqui é um bocadinho o limite daquilo que se pode fixar nestes contratos, mas é uma forma de, previamente e antes da questão se colocar, definir logo as regras de como é que a sociedade se vai financiar no futuro e isso pode ser determinante quando efetivamente for necessário que os sócios se cheguem à frente com estes investimentos que venham a ser necessários no futuro. Depois, há essas cláusulas de lock-up e de drag-along e tag-along, que são palavrões que querem só dizer isto. Os sócios podem ser forçados, ou alguns sócios, pelo menos, que por uma razão qualquer sejam particularmente relevantes ou importantes para a atividade da empresa, há alguns sócios que podem ficar amarrados à empresa durante um determinado período de tempo, 5 anos, 10 anos, o que for, e estas cláusulas de lock-up prevêem isso mesmo. Mesmo que o sócio queira sair, não o pode fazer antes de determinado período de tempo, porque isso seria prejudicial para a empresa. As outras cláusulas servem para o contrário. Quando um sócio quer sair e efetivamente vai sair, pode estar obrigado a negociar os termos da venda da sua cota também para os outros sócios. O que significará que um sócio que tenha 20%, por hipótese, que está a negociar a transmissão desses 20%, pode ser obrigado a negociar condições iguais para os outros 80%, ou pode ter o direito a negociar condições iguais para os outros 80% e obrigar toda a gente a vender consigo. Evita que haja fragmentação do capital e valoriza naturalmente a empresa, porque à partida ninguém quererá ficar dono de 20% ou 30% de uma empresa familiar, mas se comprar os 100% terá naturalmente um preço bastante mais agradável para distribuir depois pelos acionistas. Essa última previsão que está das cláusulas de good liver e bad liver, que é basicamente saída suja e saída limpa, no fundo, uma tradução um bocadinho livre, tem que ver com a violação ou não das regras de saída. O acordo parasocial é essencialmente um contrato. Não é
registado em lado nenhum, não está na conservatória do registro comercial, é de livre adesão e, portanto, quem assina o contrato o assina com a boa vontade, a boa fé de o vir a cumprir. Mas, por vezes, as coisas não correm tão bem quando estavam previstas e é importante que o próprio contrato parasocial tenha as consequências para quando as suas previsões não são cumpridas. E essas previsões podem ir desde a típica cláusula penal, que é fixar previamente o valor da indemnização que esse incumpridor vai ter que pagar à sociedade ou aos outros sócios se incumprir, mas pode ser mais do que isso. Pode resultar, por exemplo, no impedimento desse sócio transmitir a sua cota para os seus sucessores, por exemplo, ou pode ficar impedido de, no futuro, voltar a adquirir capital social da empresa depois de ter saído pela porta pequena, se quiserem. Ou pode o preço da sua cota no momento da saída ter uma desvalorização de 50%, 20%, 70%, o que quiserem, por causa desse incumprimento das cláusulas que estavam previstas e a que se obrigou, e, portanto, há uma desvalorização automática, sem ser preciso cálculo judicial e sem ser preciso vir um avaliador avaliar qual é o prejuízo dos sócios, é uma consequência imediata para o incumprimento do acordo parasocial. A crítica que se faz com frequência precisamente a este acordo, a este contrato, é que ele não tem força para além da vontade das partes. E isso é verdade, mas a vontade das partes pode também ser condicionada por estas consequências negativas que lhes possam ser impostas, e isso pode ser um elemento bastante dissuasor de incumprimentos. O outro documento importante é o protocolo familiar, que, como dissemos, rege as relações entre os familiares e depois entre a família e a empresa que está na origem desta problemática. Não é necessariamente toda a família que adere ou que está contemplada neste protocolo familiar. Uma das cláusulas que o protocolo pode e deve ter é logo na definição do seu âmbito. E pode dizer-se que, para este efeito, a família que interessa, ou a família que adere a este protocolo, é apenas até aos primos, por exemplo, e podem afastar-se os afins, as noras, os genros, que geralmente são uma grande fonte de preocupação para os fundadores. Pode prever-se neste protocolo que essas pessoas, mesmo que até possam ter intervenção ou ter assento num conselho de família, não têm voto, por exemplo, podem saber o que se passa, mas não podem influenciar as decisões que são tomadas. Este tipo de previsões e outras de cariz mais pessoal pode não ser o bastante constarem do protocolo familiar e pode ser necessário serem completadas com outras ações, por exemplo, com uma convenção antinupcial em que um dos sucessores parte deste protocolo familiar, integrado nesta família, tem esta obrigação de, quando for contrair matrimónio, já sabe que por conta desta obrigação deve fazer essa convenção antinupcial e, portanto, o protocolo pode não ser o suficiente para impor essa obrigação. Este tipo de cláusulas, de alguma forma intrusivas na esfera pessoal de cada um dos membros desta família, é uma das razões para que os fundadores comecem este tipo de processo ainda em vida e ainda com as suas plenas capacidades em funcionamento, porque têm uma ascendência sobre os seus sucessores, sobre os seus filhos, que mais facilmente lhes permite impor, ou pelo menos convencer de que esta é a melhor solução, vamos colocar as coisas assim, e portanto é importante que seja os próprios fundadores a sugerirem este tipo de cláusulas do que deixar isto para um acordo posterior, em que depois já são os irmãos, e se calhar os irmãos com os primos, a tentarem entender-se, e em que estas questões definitivamente não vão ser objeto de consenso. E, portanto, é mais um incentivo a que os fundadores possam ter uma atuação o mais antecipada possível relativamente ao momento em que vai ser preciso concretizar estas cláusulas. Depois, o protocolo pode ter, essa gestão da liquidez familiar, pretende significar uma espécie de uma reserva que a família deve constituir para o caso de haver membros que querem sair. E se houver membros que querem sair, que são sócios da empresa, têm direito naturalmente a fazê-lo nas condições que toda a gente, entretanto, estipular, mas têm que ser remunerados
pela sua saída e pelo capital que deixam para trás. E é importante que a família esteja em condições de lhes pagar esse valor, sob pena da cota poder ser vendida a terceiros e de terem essa intervenção estranha no seio da família. E, portanto, é importante que haja, se não um fundo de reserva, pelo menos que exista a possibilidade de, com alguma facilidade e rapidez, a família ter acesso a fundos que permitam resgatar essa cota de um sócio que queira sair antes que ele transmita essa cota a terceiros ou tenha a intenção de transmitir a terceiros. A estrutura desta família, vamos dizer, de alguma forma acaba por ser o espelho também daquilo que existe na empresa. E deve haver uma assembleia de família que, à semelhança da Assembleia Geral de Sócios, deve ter a presença de todos os membros da família, com ou sem voto, sendo ou não sócios, sendo ou não gestores da empresa, mas devem ter acesso à informação sobre aquilo que se passa na empresa, qual vai sendo o desenvolvimento da empresa e do negócio, e tem o papel também de orientar ou de dar as instruções de como é que a sociedade no futuro se deve desenvolver, tendo em conta o histórico da família e tendo em conta o passado da família. É um bocadinho uma postura de controlo que esta Assembleia da Família deve ter relativamente à empresa propriamente dita. Como esta Assembleia da Família pode ser bastante alargada, e quantas mais gerações houver, tendencialmente mais alargada será, é toda a conveniência que haja depois um órgão mais pequeno, este Conselho da Família, que esteja em contacto mais direto com a gerência e que, por um lado, transmita as orientações da família e, por outro, receba as informações da gestão da empresa e vá criando um canal de comunicação entre a empresa e a família para se manter, tanto quanto possível, uma relação harmoniosa entre estas duas entidades. O órgão de comissão de sucessão não é tão frequente, embora me pareça que é se calhar até o mais importante, porque as funções que esse órgão assumiria seriam, no fundo, atuando como headhunters. O objetivo seria preparar as sucessões seguintes e estar constantemente à procura de avaliar e de perceber quem são os membros mais aptos da família ou fora da família que possam assumir determinados cargos, podem, por exemplo, controlar a política de remunerações dos membros da família que trabalham na empresa, como trabalhadores comuns, mas naturalmente nunca são efetivamente trabalhadores normais como os outros e, portanto, esta comissão pode ter um papel importante nesse controle sobre a contratação de pessoas da família e a remuneração dessas pessoas, se funcionaria aqui um bocadinho como um órgão fiscalizador dos princípios orientadores da família que tivessem em conta, aliás, as preocupações e as necessidades da empresa. Não é tão frequente a existência deste órgão, mas penso que faz todo sentido que ele exista e, se não for o principal, andará perto disso. Sendo o acordo parasocial ou o protocolo familiar, a verdade é que, por muitas regras que existam, é sempre possível que haja impasses, que haja desentendimentos, seja por incumprimento das regras que estão previstas, seja porque as regras é impossível prever em tudo e, portanto, muito provavelmente, ao longo do tempo, vai acontecer uma situação em que há impasse, em que a família ou a empresa não conseguem decidir e não conseguem ultrapassar um determinado problema. Tanto um como o outro, tanto o acordo parasocial como o protocolo familiar, devem ter regras para resolver estes bloqueios. E as regras podem ser, ou começar por ser, por exemplo, a necessidade de repetir votações espaçadas no tempo para dar tempo de as pessoas ou conversarem ou pensarem melhor, ou podem ser a exigência de que haja uma reunião entre as partes que estão desavindas. É sempre muito mais difícil discordar ao vivo do que discordar através de mails ou através de interposta pessoa. Se isso também não funcionar, pode ser dado um voto especial a um sócio ou a um membro determinado da família, a um ancião, se quiserem, ou até a vários, e dizer que em questões de finanças quem desempata é uma determinada pessoa, mas se for uma questão comercial, a voz daquele outro sócio ou familiar é mais importante e deve seguir-se aquela opinião. Ou, se isso também não funcionar, prever
arbitragem, por exemplo, ou se também isso não funcionar e for necessário mesmo separar as águas, dissolver esta comunhão, seja na empresa, seja na família, existem essas cláusulas, têm esse nome pomposo, mas que na verdade significam que o bloqueio vai desaparecer. No caso da roleta russa, o meio é o de proposta de compra, em que a única opção do outro lado é ou vender ou comprar exatamente pelo mesmo preço, mas alguém vai ter que sair desta união, seja da família, seja da sociedade. A alternativa que aí aparece, esse Texas Shootout, na verdade são propostas em carta fechada, cada uma das partes apresenta a sua melhor proposta e aquele que tiver, quando se abrirem as cartas, o melhor valor, é aquele que compra a parte à outra parte, passa o pleonasmo, e essa outra parte tem mesmo que se retirar e o bloqueio termina também por essa via. Não está aí prevista, mas também existe uma outra cláusula de desbloqueio, designada de Mexican Shootout. Não sei porque é que foram buscar estes nomes, mas eles são os que se usam. E a diferença é o estilo de leilão. Neste cenário do Mexican Shootout, o que acontece é que uma parte faz uma proposta à outra e a outra ou vende por esse valor ou tem que fazer uma melhor proposta. E os lances vão andando para trás e para a frente até que haja alguém que cede e que vende a sua parte e, naturalmente, também por essa via, por desistência, acaba por terminar esse bloqueio. Só para terminar, uma nota sobre fundações, que muitas vezes é entendida como sendo uma forma ótima de perpetuar o nome da família e o legado da família, o que é verdade, mas não necessariamente é verdade para perpetuar a empresa. Na verdade, dependendo da dimensão e daquilo que estivermos a pensar que são os interesses dos fundadores e dos instituidores da fundação, na verdade podemos estar a criar mais um elemento de stress neste ambiente que já é complicado, porque a fundação tem fins próprios, e fins próprios que são totalmente alheios aos interesses da empresa e aos interesses dos herdeiros. O fim da fundação é aquele que for definido pelos instituidores e essa é a prioridade absoluta dessa fundação, com total desconsideração pelos outros, ou tendencialmente com essa desconsideração. E, portanto, passamos a ter uma empresa que tem por objeto o lucro, os herdeiros que têm por objeto receber, ou por interesse principal, receber esse lucro, mas, ao mesmo tempo, uma fundação que tem que ser alimentada também pelos rendimentos dessa empresa. E, portanto, podemos estar aqui a criar um elemento adicional de stress nestas relações complicadas. E depois, se aquilo que se pretende é preservar o legado da família, este pode não ser a melhor maneira, porque o capital, os bens que entrarem para a fundação não saem da fundação para a família, não têm retorno. Mesmo que a fundação, por uma razão qualquer, seja extinta, o destino desses bens não é a família e não são os herdeiros dos instituidores, será uma fundação que tenha um fim semelhante e que vai prosseguir com esses tais fins que são totalmente alheios à empresa e à família. E, portanto, podemos estar, na verdade, a contribuir para a dispersão do património familiar e não tanto para a sua unificação e para a unificação da família. Em alguns casos será uma opção, possivelmente não a única opção deste processo de sucessão, mas eventualmente um complemento para algumas das outras medidas de que falámos e que essas sim pretendem ter essa garantia de que a empresa se vai manter e que a família já agora também não é totalmente destroçada pelos litígios que se seguem geralmente ao desaparecimento da primeira geração. Termino só, antes de passar a palavra à doutora Alexandra Almeida, com esse dito muito antigo e cada vez mais atual, mas um bocadinho adaptado, no sentido de os fundadores que tenham essa preocupação de efetivamente passarem o seu legado para a segunda ou para a terceira geração, têm que ter a preocupação e se calhar a coragem de alguma forma de tomar medidas ainda em vida, medidas que eles próprios possam impor, que nem sempre são medidas simpáticas ou são medidas que vão agradar a todos e, portanto, têm essa vantagem, mas têm essa obrigação de preparar em vida aquilo que se vai repercutir, eventualmente só para depois do seu desaparecimento, mas pelo menos de deixar as regras que vão gerir futuros
conflitos se eles surgirem ou quando eles surgirem, e, portanto, há esta obrigação da parte dos fundadores, se quiserem, de tomar as medidas que entenderem as adequadas, mas que tenham como objetivo esta prevenção dos litígios futuros, de maneira a que a empresa continue a ser a empresa e que a família também continue a ser família. Estas são as medidas que, em vida, os fundadores podem tomar para produzir ainda efeitos em vida, para produzir efeitos após a morte. A doutora Alexandra tem também umas ideias que quer partilhar convosco. E, portanto, doutora Alexandra, tem a palavra. Ora, acho que agora sim estão a ouvir. Ora, boa tarde a todos, e tal como eu estava a dizer, é sempre muito difícil. Houve aqui um problema de sucessão entre nós. Exato, também tivemos aqui um problema de sucessão. Mas, como estava a dizer, e tal como a doutora Susana também já referiu, é sempre difícil pensar a nossa sucessão, porque há sempre a ideia que se perde a dada altura, que se vai perder o controle, e temos que estar frente a frente com a ideia do nosso decesso, que é uma coisa que ninguém naturalmente gosta. Mas ainda assim é absolutamente essencial que a sucessão seja planeada, seja através dos mecanismos que foram aqui muito bem elencados pela doutora Susana, que vão operar em vida, seja através de mecanismos que vão operar por morte, e que eu vou relatar mais adiante. Importante é alguma coisa ser planeado. Isto porquê? Porque se este planeamento não for feito, regra geral, a vida da empresa e a vida da sociedade vai ser lançada num grande impasse e vai-se criar o caos. E isto porquê? Quando nada é feito, a administração daquela sociedade e quem representa a herança perante aquela sociedade é o cabeça de casal. E o cargo de cabeça de casal está delimitado por lei, quem é que o deve exercer. Regra geral, o cônjuge sobrevive e o filho mais velho, e, portanto, estes são os critérios legais de atribuição deste cargo de cabeça de casal, e não o critério aqui não é o da competência, não é o de estar mais apto ou menos apto para o negócio, mas é o critério que existe, o que significa que, na falta de acordo entre os herdeiros, é este o critério que vai mandar. Isto significa que a representação da sociedade acaba por ficar nas mãos, muitas vezes, de quem não está preparado para assumir a complexidade do negócio, e isso começa a criar naturalmente um impasse na vida da sociedade e nas decisões que têm que ser tomadas. Para além disso, não raras vezes começam a existir as questões que têm a ver com a valorização ou desvalorização do património, e neste caso em concreto da empresa. Isto porquê? Porque se existem herdeiros, e normalmente nas empresas familiares isso acontece, que já estão vinculados à sociedade, ou porque já lá trabalham, ou porque até são gerentes, estes herdeiros têm todo o interesse que este ativo da herança tenha um valor menor. Isto porquê? Porque tem interesse em ficar com o negócio e, como qualquer comprador, quer comprar ao melhor preço. Por outro lado, os restantes herdeiros, muitos deles que estão afastados da vida da empresa, também, e como qualquer bom vendedor, querem vender pelo melhor preço e, portanto, querem que a sua parte na herança seja composta
por um valor superior a receber em dinheiro, e a partir daqui temos e gera-se um conflito relativamente ao valor deste ativo. E pergunta-se como é que saímos deste conflito. Há quem quer que a empresa valha muito pouco e quem quer que a empresa valha muito mais. Isto faz com que, regra geral, os herdeiros acabam por ser lançados para um processo de partilhas que se chama um processo de inventário e que raras as vezes é um processo que acaba por não resolver em pleno a situação e a vida da empresa. Isto porquê? O objetivo do processo de inventário é relacionar bens, portanto, descrever bens, avaliá-los e, por fim, partilhá-los. Muitas vezes, e as cotas, seja ações de uma sociedade, são tratadas no processo de inventário como qualquer outro bem, como se fosse um imóvel, como se fosse um automóvel, e, portanto, estes bens têm que ser relacionados e têm que ser necessariamente, em regra geral, a pedido dos herdeiros, também avaliados. Aqui faço um pequeno parênteses, porque esta avaliação muitas vezes não é fácil, não só não é fácil encontrar entidades que estejam aptas para fazer uma avaliação correta do ativo da sociedade e também, por norma, são bastante dispendiosas. Mas, sendo avaliado e estando bem descrito e depois avaliado, ele ou é adjudicado, ou seja, há um herdeiro que aceita ficar com aquele bem pelo valor da avaliação, recebendo os outros herdeiros as suas cotas-partes em dinheiro, ou muitas vezes o que acontece é que, face à avaliação que é feita, nenhum dos elementos, nenhum dos herdeiros tem capacidade para ficar com aquele negócio e, portanto, o mesmo, tal e qual como se fosse outro bem, para ser verdadeiramente partilhado, tem que ser colocado à venda para terceiros, ou seja, vamos sair da esfera familiar para colocar aquele negócio à venda a terceiros. Isto muitas vezes o que acontece é que há uma falta de compradores, portanto acaba por haver um baixo interesse no mercado neste produto e nestes negócios, o que faz com que na prática a empresa acabe por ficar exatamente como estava no início, ou seja, na mão de todos os herdeiros que não se entendem e que com isso a bloqueiam e fazem com que o negócio não possa prosseguir. E pode-se perguntar, então, mas o que é que pode ser feito para que a empresa não fique nesta situação de paralisação e de bloqueio? Não só pode-se lançar mãos dos instrumentos que foram referidos pela doutora Susana, mas também pode-se lançar mão de um outro instrumento, que é a elaboração de um testamento. A sociedade portuguesa não tem muito na sua ideia, não tem muito esta prática de testar. Ainda assim, inclusive os últimos dados que são recolhidos relativamente aos testamentos realizados em Portugal em 2024, indicam que apenas foram realizados cerca de 33 mil, ou pouco mais que 33 mil testamentos públicos, o que demonstra efetivamente que este não é, e infelizmente, um instrumento que seja muito utilizado, mas não o sendo, deve passar a sê-lo. E isto porquê? O testamento, ou através do testamento, poderá constituir-se aquilo que se chama a instituição de um legado. O que é que isto significa? Significa que, por testamento, o testador pode, desde logo, entender deixar aquele bem em concreto, neste caso, aquele negócio, aquela sociedade, a um herdeiro em concreto, a um ou uns herdeiros em concreto, que entenda que são aqueles que estão em melhores condições para prosseguir com o seu negócio. O que é que isto implica? Isto implica que vai-se manter aqui uma certa continuidade
no negócio, portanto, é o próprio testador que indica quem é que deve ser diretamente o seu sucessor, e isto também fará com que a questão da propriedade daquela empresa e daquele negócio fique desde logo definido. É para aquele herdeiro, não é para mais nenhum. Mesmo que isto implique que depois tenham que ser feitas contas entre os herdeiros. E isto porquê? Porque o nosso sistema sucessório é um sistema ainda muito tradicionalista. Estão pensadas, ou fala-se que irão existir alterações legislativas à nossa lei sucessória, mas o alcance dessas alterações ainda não sabemos, mas o facto é que a nossa lei atual, e já dá muito tempo a esta parte, determina que uma determinada porção de bens, que se chama a legítima, tem que necessariamente ficar e ser adjudicados por nossa morte para os nossos herdeiros diretos, mesmo que até, e muitas vezes infelizmente não o mereçam, mas é assim que a nossa lei sucessória está construída. E isto vai fazer com que o testador, em regra, só tem 1/3 dos seus bens que pode livremente dispor. Ora, se eu faço um legado e se eu deixo a minha empresa à minha filha, por entender que é aquela que está em melhores condições de prosseguir com o negócio, e se não tenho outros bens de igual valor e de relevo no meu património, à data da minha morte, isto vai fazer com o quê? Isto vai fazer com que tenham que ser feitas contas entre os herdeiros. Porquê? Porque se esta deixa que eu faço ao deixar esta empresa, por exemplo, para a minha filha, se ceder aquilo que os outros herdeiros têm legalmente que receber a título de legítima, isto faz com que quem fica com o bem fica efetivamente com a empresa, mas tem que compensar os restantes herdeiros com a sua cota-parte em dinheiro. E, portanto, muitas vezes é o que se chama o pagamento, acaba por ter que se fazer uma redução por inoficiosidade, mas que é fazível. E qual é que é a diferença entre existir este testamento com este legado ou não existir nenhum tipo de planeamento? Efetivamente, os herdeiros vão andar a discutir entre si o valor da empresa, mas já não vão estar a discutir nem a propriedade, porque ela ficou desde logo definida em termos de testamento, é para aquele herdeiro, não é para outro, e vão andar a discutir os valores e quanto é que tem que compensar os restantes para compor o seu quinhão hereditário, mas enquanto fazem essa discussão, regra geral, vão fazê-la no processo que já falei atrás, no processo de inventário, mas enquanto estão a discutir isso, a vida da sociedade permanece com alguma calma e serenidade. Porquê? Porque a propriedade está entregue, quem representa e quem é o dono daquela empresa também está definido e, portanto, essa pessoa consegue continuar com o negócio, a empresa consegue continuar a sua atividade, apesar dos herdeiros estarem num processo judicial de partilha apenas para discutir valores e encontro de contas. Portanto, faz efetivamente toda a diferença a instituição do legado. Poderá também dizer-se, e muitas vezes isso acontece, que os testadores não querem desde logo determinar diretamente a sua sucessão, ou seja, com isso não querem indicar desde logo a pessoa a quem querem deixar o negócio e, portanto, não querem dar esse passo à frente, que sem dúvida é o mais eficaz, e pode perguntar-se, então, mas se não se quiser dar esse passo, ainda assim, outorgando um testamento, há mais alguma coisa que se possa fazer para evitar que a sociedade fique e permaneça numa situação de bloqueio? Como? Através da outorga do testamento, pode fazer-se a nomeação de um representante. O que é que isto significa? Isto significa que, por testamento,
o testador pode desde logo indicar quem é que representa a herança enquanto a herança estiver por partilhar e permanecer indivisa, mas quem é que representa a herança perante a sociedade. Isto vai fazer o quê? Isto vai fazer com que quem passa a representar esta herança não é o cabeça de casal, como falámos há pouco, que muitas vezes não é efetivamente a pessoa que está mais apta e que está mais preparada para tomar decisões ao nível do negócio, mas nomear alguém a quem se reconheçam as capacidades de gestão necessárias para que o negócio possa prosseguir. Esta situação e esta nomeação de representante não sendo uma solução absolutamente eficaz, contrariamente à instituição do legado. Porquê? Porque efetivamente não estamos a resolver a partilha ela própria, não estamos a dizer quem é que fica com o negócio, portanto os herdeiros vão ter na mesma que se entender, não só relativamente aos valores, mas também relativamente a quem é que o bem é adjudicado, mas pelo menos garante que alguém com alguma capacidade ou com melhor capacidade está à frente da empresa para que ela possa continuar a operar. Ora, isto tudo para dizer o quê? Por muito que efetivamente custe e seja penoso pensar na nossa sucessão, este pensamento e este planeamento é absolutamente essencial. Seja ele feito através dos mecanismos, dos vários mecanismos dos quais se pode lançar mão e que foram indicados pela doutora Susana, seja através da outorga de testamentos, seja com os legados, com a instituição do legado, seja apenas com a nomeação de representante, mas a mensagem que vos queríamos deixar hoje é a de que alguma coisa deve começar a ser feita, alguma coisa deve começar a ser planeada. Isto para quê? Isto precisamente para que aquilo que muitas vezes é o esforço de uma vida consiga manter-se pelo menos até à terceira geração e por aí adiante, e portanto para que se consiga cada vez mais engrossar aqui estes 20% de que a doutora Susana falava, e para que os negócios familiares possam ser preservados. Apenas aqui uma nota final. Muitas vezes as pessoas têm alguma resistência também na elaboração dos testamentos, porque pensam, eu hoje estou a fazer este testamento com este conteúdo, hoje até acho que é esta pessoa que está melhor preparada para estar à frente do negócio, mas daqui a 1 ano ou daqui a 2 anos posso já não pensar assim, pode entretanto acontecer alguma coisa que faz com que eu mude de ideias. Ora, os testamentos podem a todo o tempo ser revogados. O facto de hoje estarmos a fazer o testamento com um determinado conteúdo, vamos imaginar com um determinado legado, não significa que se daqui a 1 ano ou daqui a 2 anos eu entender que afinal aquela pessoa já não ou não é merecedora dessa liberalidade ou não está em melhores condições de ficar à frente do negócio, eu posso sempre e a todo momento revogar aquele testamento e outorgar outro de forma diferente, com outros beneficiários e, portanto, fazer ou não fazer testamento nenhum e lançar mão dos mecanismos que foram aqui explicados e muito bem pela doutora Susana. Importante é fazer sempre alguma coisa, porque só assim é que conseguimos garantir e preservar os negócios familiares. Ora, doutora Susana, conseguimos cumprir aqui com o nosso tempo. Queremos agradecer a todos pela vossa presença. Deixamos aqui os nossos contactos para o caso de terem alguma dúvida e também estamos à vossa disposição para responder a algumas questões, se as tiverem, ou as deixarem colocadas no chat, que nós logo responderemos. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos. Boa tarde.